Esse início de trabalho eu sou muito grato de estar trabalhando. Cada um tem que lembrar assim que quando tem o trabalho, a pessoa que tem o trabalho, ela tem que sentir-se muito feliz. Sou muito grato a cada elemento do trabalho, cada elemento tem muita importância, então o nosso trabalho vai fluindo devido à importância de cada elemento. E cada elemento tem que sempre que lembrar que ele é importante e que nós tínhamos que fazer um trabalho assim de observarmos as nossas conquistas, porque a pessoa vai caminhando na vida com um propósito, só que junto com esse propósito, independente dela, a vida de matéria grosseira vai fluindo melhor. O posicionamento, o jeito que ela vê a vida, o jeito que ela vê o mundo. E fazendo uma observação assim naqueles que são nossos conhecidos, nós vemos que apresentamos uma diferença. A diferença é assim, sobre um assunto, um conhecido tem uma maneira de resolver aquele assunto. Aqueles que estão trabalhando na nossa equipe podem ir confirmando assim que ele tem aquela mesma maneira do conhecido, mas ele tem mais outras maneiras também e que muitas vezes apresenta-se como melhores. Então, nós temos que valorizar aquilo que nós temos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pós-Solenidade, 8 de setembro de 1937. A pureza atuou nas irradiações e atuou como uma ponta de uma espada, penetrando nas trevas. Nós sabemos assim que aquele que tem a pureza dentro dele, também ele tem a capacidade de melhorar as suas irradiações, de melhorar o que está envolto dele, perto de nós. Fica fácil assim da gente observar uma criança pequena. O adulto se encontra nas proximidades daquela criança, aquela criança está olhando para uma outra direção, mesmo estando de frente para o adulto, e a criança apresenta um sorriso. Muitas vezes apresenta uma transformação no rosto. Envolto daquela criança apresenta-se esta condição. Envolto do adulto também é a mesma coisa. E nós temos que fazer um trabalho de melhorarmos, porque a melhora é de dentro. A gente vai observando assim que toda época a pessoa teve que melhorar de dentro em todas as coisas. Então a pessoa trabalha, é um profissional e com o amadurecimento dele, ele então apresenta uma melhora. A melhora, e muitas vezes ele fala assim, já sei. Então quer dizer que teve uma lucidez para ter aquela clareza, para desempenhar melhor aquela responsabilidade. A gente tem que ir trabalhando para que essa melhora torne-se mais frequente dentro de nós. Porque quando a gente tem instante de lucidez, a gente tem uma compreensão. Aquele instante de lucidez, aquela elevação que possibilitou aquela lucidez, depois a pessoa sabe que ela tem aquele conhecimento, mas ela não tem acesso dentro dela sobre aquele conhecimento. Ela vai tendo o aprimoramento, depois aquilo fica impregnado, aquele conhecimento, ela fica impregnada daquele conhecimento, daquele saber. Pós-solenidade, 8 de setembro de 1937. Tem um ensino muito importante que fala assim que nós temos que renunciar a nós mesmos. Então, essa renúncia, a pessoa tem que lembrar que a finalidade de um espírito humano na Terra é viver de acordo com as leis. Se ele não vive de acordo com as leis, tem as consequências. A primeira coisa, ele perde a consideração. Ele vai perdendo a saúde. O renunciar a ti mesmo quer dizer assim, que a pessoa tem que observar-se e conhecer as leis, viver de acordo com as leis. Então a renúncia é para que a pessoa passe a viver de acordo com as leis. Essa é a finalidade do espírito humano. Não é renunciar à mulher, aos filhos, à moradia, não é isso. Renunciar ao recurso financeiro, é renunciar a ti mesmo. Quer dizer que a vida da pessoa, para que tenha uma significação,
ela tem que enquadrar nas leis que o Criador instituiu, porque as leis são normas, e em todo lugar nós temos normas. A pessoa, na moradia dela, tem uma norma. Então, se um filho é pouco cuidadoso, então vêm os tutores e dá para ele as normas, e vão dando a ele as normas. Então, até ele ficar enquadrado. Se um filho é bem cuidadoso, quando ele sai daquela moradia, aqueles que conviviam com ele ficam com saudades. E sempre fala do jeito bom que ele era. Então, ele enquadrou nas normas e, junto desse enquadramento, ele também dava alegria naquele ambiente. Nós somos iguais e é bom a pessoa lembrar que nós somos individuais, mas a pessoa tem que lembrar assim, que quando ela acorda de manhã, ela acordou de manhã, mas quando ela acorda de madrugada, ela é só. E se ela demora mais tempo para dormir, quando ela coloca o corpo para o repouso, então aqueles que se encontram na moradia nem percebem que ela ficou acordada, que ela foi para o ambiente de repouso e não conseguiu dormir. Nesta época, assim, nesta fase desse comportamento, fica bem fácil assim da gente ir observando que a gente é só. Porque a gente não pode chamar a companheira, não pode chamar o filho, a companheira não pode chamar o marido, não pode chamar os filhos, porque ela não conseguiu pegar no sono. Então a gente tem que ir observando assim, que durante a vida a gente tem muitos comportamentos que vai confirmando que a gente é só. Então cada pessoa tem que lembrar assim, que renunciar a ti mesmo quer dizer que a pessoa tem que enquadrar nas leis que o Criador instituiu. O grau é um lugar que o Criador tem uma taça e que coloca a energia para a criação. Se nós enquadrarmos nas leis que o Criador instituiu, quando nós largarmos o corpo de matéria grosseira, nós então estaremos enquadrados nos serviços do grau. Então, viver de acordo com as leis é essa a importância que tem para cada um espírito humano durante a sua existência. E se a pessoa descuidou durante a sua vida, não refletiu para que ela se encontra na matéria grosseira, porque nós tínhamos que analisarmos assim, para que eu me encontro trabalhando nessa empresa, por que eu gosto desse tipo de trabalho, como aquele que recebe as funções que eu executo está sentindo, está vivendo, está feliz com o que eu apresento. Essas referências têm muita importância. Do jeito que tem essas referências para a vida na matéria grosseira, tem também as referências para a vida interna da pessoa. Ela tem que descobrir para que ela serve. E é bem interessante porque quando uma pessoa passa por situações difíceis, ela fala assim que aquilo ela não quer nem para um inimigo. Que aquilo foi tão exaustivo, foi tão sofrido, tão aterrorizante, que ela não quer que nenhuma pessoa passe por aquilo. As referências internas que nós temos, que tem que ter uma importância. E se não tiver importância, então a pessoa também ficou sem importância. Não tem significação ter tido muito recurso financeiro ou não ter tido recurso financeiro. Não tem nenhuma significação se fez muitos passeios ou se não fez. O valor que a pessoa dá para ela mesma a todo instante. Essa compreensão, nós tínhamos que fazer uma reflexão todos os dias. Então, tem o terceiro mandamento que a pessoa é colocado para que a pessoa faça uma reflexão dos 6 dias anteriores, como ela viveu. E no 7º dia é o dia do Senhor. Então a pessoa tem que lembrar assim, que teríamos que ter um tipo de agradecimento. Hoje é bem diferente da época em que Moisés trouxe, porque hoje nós temos muitos acontecimentos durante o dia.
e muitos relacionamentos. Naquela época a pessoa tinha poucos relacionamentos e poucos acontecimentos. Então a reflexão tem que ser diariamente. A pessoa tem que estudar o livro Na Luz da Verdade para ela primeiro aprender a pensar. Nós temos que lembrarmos assim que os envoltórios que todo dia nós nos encontramos durante o nosso dia, a gente vai observando assim que nós saímos do foco, porque nós recebemos tanta influência e quando percebemos nós estamos com pensamentos que nós não temos uma responsabilidade e nós não temos um costume de estar tendo aquele tipo de pensamento. Então a mudança interna que nós precisamos de ter é através de um tempo de manhã para uma reflexão. E temos que ir observando assim, independente da pessoa, ela continua sendo vivificada. A vivificação nós podemos assim não perceber, mas ela existe. Porque a criança pequena, o seu desenvolvimento e algumas crianças quando estão crescendo, às vezes cresce mais rapidamente, fala assim que está com dor nas pernas, com dor nos ossos. Isso é verdade, porque aquele osso cresceu. Então não houve ainda uma fase de solidificar aquele crescimento que teve. Então a vida ela continua. No caso aí da criança, fica bem fácil assim de observar que ela vai tendo as mudanças e ela vai tendo a mudança de todas as maneiras. O jovem vai tendo as suas mudanças. Aquelas plantas que nós plantamos, que nós cultivamos, de período em período ela sofre a questão da poda, ela possibilita os frutos, ela possibilita as flores. Então a vida ela vai nos movimentando. Então nós temos que fazer um trabalho assim, de trabalhar de acordo com a vida. Então essa força que o Criador coloca na criação, que nós recebemos dessa força e que continua vivificando do jeito que essa força vivifica, a gente vai observando quando existe uma moradia que já tem muitos anos que não é habitada, a mesma força que vivificou aquela moradia entra num processo de degenerar, de degradar, de acabar. Nós temos que lembrarmos assim que a força que vivifica é a mesma força que possibilita outra vez a condição de voltar ao estágio inicial. Na velhice nós vamos encontrar nesta condição de voltar para o estágio inicial. O nosso corpo de matéria fina, ele vai continuar, porque se uma pessoa não tem conhecimento do corpo de matéria fina, fica bem fácil assim da gente ir confirmando quando a gente sonha. Então a gente encontra-se no ambiente do repouso e a pessoa quer passar pela porta e a mão passa pela maçaneta. Então a pessoa está atuando com aquele corpo de matéria fina. A pessoa tem um sonho que ela está correndo e ela dá um salto para atravessar um obstáculo e ela erra aquele pulo que ela pretendia para encontrar-se além daquele obstáculo. Então aquele movimento ela acorda com a perna incomodada. Então aquele salto que a pessoa pretendia, na abertura daquela porta, a pessoa se encontra com a matéria fina. O seu corpo de matéria grosseira se encontra em repouso e ela encontra-se com o seu corpo de matéria fina. Quando nós temos o nosso tempo de matéria grosseira na Terra, esse corpo tem um período e nós vamos utilizar o corpo de matéria fina. Aqueles que trabalharam de acordo com a luz, eles têm a possibilidade de continuarem vivendo, porque nós tivemos a oportunidade aqui. Então, essas referências fica bem fácil assim. O aluno, naquele ambiente de ensino, ele teve um comportamento bom, ele passa para o ano seguinte e ele continua naquele ambiente. Outro aluno não teve um comportamento bom, independente de ter terminado o ano letivo, ou algumas vezes espera a conclusão do ano letivo
e fala que não vai aceitar mais a renovação da matrícula daquele aluno. Quer dizer que para aquele ambiente de ensino, aquele aluno não serve mais devido ao jeito que ele comporta. Nós, para o Criador, também somos assim. Se nós não tivermos um comportamento voltado para a luz, nos enquadrarmos nos ensinos da luz, não temos serventia. Então, essa naturalidade nós temos que ter dentro de nós. Nós temos que tirar esta condição de achar que o amor do Criador, ele tudo perdoa. Tem as leis. Do jeito que a direção daquela escola não aceita aquele aluno fazer novamente a matrícula, é físico, isso é verdadeiro. Nós também, quando largarmos o corpo de matéria grosseira, se nós não tivermos tido um comportamento de acordo com a luz, também não teremos a serventia. Quando fala-se da condenação eterna, é isso. E que não está relacionado a pessoa ter muito recurso financeiro ou não ter recurso financeiro. Então a pessoa precisa de lembrar que as coisas materiais não está relacionado à vida espiritual. Mas temos que lembrar que nós nos encontramos na matéria grosseira e que precisamos das coisas materiais. Então, esse equilíbrio, o valor que nós damos para as coisas materiais é como nós utilizamos daquelas coisas e que muitas vezes atrapalhamos a vida dos filhos, justamente por ter as coisas materiais. Não permitir que os filhos agora caminhem através da sua condição e nós não fazemos o trabalho que os animais fazem. Os animais habilitam as suas crias. Durante um tempo eles auxiliam, um tempo depois eles habilitam. Aquele animal tornou-se adulto e ele tem a capacidade de viver por conta dele. Então o nosso amor tem que ser um amor que equilibra, um amor que possibilita. Renunciar a ti mesmo é viver de acordo com os ensinos. Então, nós temos que fazer muitos trabalhos assim, quando uma pessoa fala que tem vontades, que tem saudades, que nós temos vontade, se nós tivéssemos uma sensibilidade mais apurada, vontade de pertencer à luz. A saudade é a saudade da pátria espiritual, porque todas as outras saudades não têm significação. É só observar uma saudade da juventude, uma saudade do período de criança, uma saudade de uma moradia anterior que tivemos. Quando a pessoa retorna, vivifica aquela saudade, ela vê que aquilo ficou uma fantasia dentro dela, que aquilo não tem mais nenhuma significação. A pureza do jeito que nós fazemos conosco é que nos possibilita termos um norte. E esse norte a pessoa tem que lembrar assim, que não é uma coisa fixa, que a pessoa ficou bem definida com aquele norte. O norte nós temos que lembrarmos que a pessoa tem que ir organizando dentro dela. Nas fases que a vida vai nos apresentando, nós vamos fazendo referência. Então, aquela perspectiva que cada um precisa de ter, que é a perspectiva do espírito, na possibilidade do espírito voltar para a pátria do espírito, é um alinhamento. Então, aquele propósito entra nessa condição assim de alinhar. Então, a capacidade que cada um tem, ele que tem que ter essa capacidade, é um esforço. E a vida não é mais ou menos. A vida ela é muito mais séria. Porque se a pessoa descuidou, dentro dela a energia era para fluir de uma maneira para o norte que a vida da pessoa precisa de ter, entrou no lugar errado. Então a gente vai confirmando assim que quando apresenta a falta da saúde, entrou também o sofrimento. E tem um ensino muito importante que fala assim que ou é na compreensão, quer dizer que através do saber a pessoa passou a compreender e passou a ter o saber de como ela precisa de viver, ou é no sofrimento. Não é mais ou menos a vida. Então o Criador nos possibilita sempre o despertar. O amor, ele entra assim, despertando na bondade ou despertando de uma maneira que a pessoa tenha que passar mais tempo com ela mesma refletindo. Porque com a diminuição da saúde a pessoa fica mais tempo com ela, independente da idade. A gente pode observar assim, na época do nosso avô, na criança pequena,
que encontra debilitada. Então, a criança pequena recebe os auxílios naqueles momentos. Momentos seguintes, ela fica só. Aquele que já se encontra envelhecido, que ficou sem a saúde, ele recebe auxílios momentos seguintes, ele já fica só. Então, não precisaríamos de entrar nesta condição assim, de termos que ficarmos sós, justamente para que nós tenhamos a capacidade de refletir. Então, a nossa vida, ela teria que ser assim, com uma alegria, porque todas as coisas apresentam essa naturalidade. Então, o cuidado que nós temos que ter é conosco mesmo. E as referências que nós recebemos, essas referências a pessoa tem que ver se serve para ela, porque se nós já vimos que sempre é numa condição só, então nós temos que lembrarmos assim que as referências têm que ser feitas, as observações, se elas têm uma importância para nós no futuro, porque tem um ensino muito importante de João Batista que ele fala assim que ele se encontrava no deserto como um velho profeta fez o relato de que se encontrava. Mas o que deu sustentação ao João Batista foi justamente por ele ter tido o conhecimento dos ensinos. Então, a condição em que ele se encontrava com o conhecimento dos ensinos possibilitou que ele tivesse a lucidez que ele precisava de ter. Hoje, o conhecimento dos ensinos é o livro Na Luz da Verdade. E a pessoa tem que fazer esse trabalho com ela mesma, dela e vendo o que ela precisa para ela. As coisas externas, a pessoa sabe assim que ela precisa um tempo, porque um tempo depois, tudo aquilo que ela tem, não tem mais serventia. Fica bem fácil assim da gente ir observando as pessoas que têm muitas coisas materiais. Então, um tempo depois, ela delega poderes para aqueles que ela conhece, para administrar aquilo que ela tem. A saúde da pessoa, então o norteamento da pessoa é que tem importância para ela, como ela se encontra nesta condição de ficar norteada. Pós-solenidade, 8 de setembro de 1937. Então, a pureza, nós temos que trabalhar com ela, porque quando a gente irradia pureza, fica bem fácil assim da gente ver os animais. Aquele que tem a pureza, o animal aproxima dele. Isso é físico. O jeito que a pessoa irradia, do jeito que nós fazemos para fora, nós temos que fazer para dentro, de vendo como nós nos encontramos. Não podemos ser pego de surpresa. Essa é a expressão que se fala. Não podemos ser pego de surpresa, não podemos nos encontrarmos descuidados, porque a única possibilidade que uma pessoa tem é quando ela se encontra cuidando dela. E lembrando assim que o amor, ele sempre encontra nesta condição de pureza, mas o amor não anda junto com a pureza somente, anda junto com a justiça também, que fica bem fácil assim de ir observando quando um adestrador que aproxima um pouco do amor do Criador, ele tem a pureza, ele tem a justiça e o animal presta serventia. Então na nossa vida nós temos que ter essa capacidade de fazer um trabalho assim conosco, de nos equilibrando, de nos norteando. Então temos que lembrar assim que aquele ensino que fala da renúncia, né, renuncia a ti, quer dizer que não é renunciar às coisas que a pessoa tem, não é renunciar aos conhecidos, aos bens materiais, é renunciar àquilo que a pessoa está colocando na frente dela, colocar na frente dela os ensinos do Criador, para que na fase seguinte da nossa existência nós venhamos a ter aquela condição muito importante de servir ao grau. Só tem importância um espírito humano quando serve ao grau. Servir ao grau é servir a vida. Então esse enquadramento de servir a vida, essa é a importância para aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade e para aqueles que vêm procurando uma objetividade na sua vida. E quando a pessoa tem essa objetividade, esse propósito, ela também se encontra mais equilibrada, norteada. Porque o que faz uma pessoa ficar sem norte, ela não ter um propósito. Então a pessoa pode ter propósitos para
sobrevivência, mas ela tem que ter o propósito para ela mesma e de fazer a diferença. Quando a gente conhece o primeiro mandamento, fica bem claro assim de falar, quando fala assim que não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer que nós temos que lembrarmos que o ensino, ele é bem importante. Então, a condição de não ter outros deuses ao lado quer dizer que nós temos que fazer muito esforço para ter somente os ensinos que o Criador nos instituiu na nossa vida. Porque se a pessoa sabe assim que quando chega nessa terra, aquela criança fica só. Depois de um período, ela então vai tendo os conhecidos. Quando fica envelhecido, também fica só, porque aqueles mais novos têm que continuar fazendo esforço para ter o sustento. Então, é bem simples assim de fazer essa observação. Então, durante o período da vida da pessoa, ela tem que fazer um alinhamento de como ela se encontra, a direção que ela está tendo, que ela está dando para ela mesma. Então, é um trabalho assim de toda a época da nossa existência. Então, a pessoa tem que lembrar que no último instante não tem possibilidade de ter uma salvação, de ter uma clareza, porque na vida física não tem como um funcionário chegou agora para começar uma função, ele já saber de tudo aquilo que a empresa necessita dele, do começo, do meio, do período da tarde. Então, nessa fase, ele tem que ir alinhando. Nós também temos que ter essa mesma coisa dentro de nós, de ir alinhando. No caso daquele funcionário, ele vai recebendo as orientações daqueles que já se encontram há mais tempo do que ele. No caso da nossa vida interna, nós temos que ter a capacidade de fazer essas referências por nós mesmos, que é aquela condição muito importante assim de caminharmos com as nossas próprias pernas. Então, toda época, a vida da pessoa está sempre voltada para ela mesma, e ela é que é responsável por ela. Então, na época em que nós nos encontramos, nós temos que fazer um esforço para conhecer direito as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade. Nós temos que fazer um esforço para ficarmos impregnados com aquilo que nós estamos estudando, porque só vai ter referência para a vida de uma pessoa quando ela apresentar um amadurecimento que vai ser bom para ela. E esse amadurecimento é a vida toda a pessoa trabalhando. Pós-solenidade, 8 de setembro de 1937. A pureza irradia, cada um de nós recebemos da pureza e só tem finalidade para um espírito humano quando ele atua na matéria grosseira de acordo com a luz. Então, a vida da pessoa tem que ser de acordo com a luz, independente da função que ela tem. E a gente sabe que a gente conhece todos os profissionais, e quando aquele profissional dedica o tempo dele na função que é da responsabilidade dele, com uma atenção, valorizando aquilo que ele faz, aquele funcionário, ele é visto de uma forma diferente. Nós temos que lembrar assim, que para sermos vistos de uma forma diferente, a responsabilidade que nós temos tem que ser uma responsabilidade que nos possibilita um equilíbrio. Então, voltar para a pátria do Espírito só é possível àqueles que servem a luz. E servindo a luz, serve o grau, porque a vida continua fluindo. Então, receber da vida, então a pessoa precisa de dar algo em troca. E o dar algo em troca é ter um posicionamento no seu comportamento durante a vida e aprender a defender aquilo que ele tem a convicção. Nós temos que ter essa capacidade